Oi, oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Resolvi me maquiar um pouquinho e contar pra vocês, né? Aproveitar e gravar o relato de parto pra vocês. Me perdoem se tiver um vento, um barulho de vento aí, mas é o ventilador e o Henrique tá dormindo aqui no quarto. Bom, vamos lá. Sabem, né, que eu já tava falando pra vocês que o Henrique tava querendo já nascer e tal. Então, aí a gente foi no médico, o médico, a gente seria para hoje, dia 15 de setembro, seria para hoje ele nascer, mas o médico optou por nascer uma semana antes, né? Não optou por uma semana antes, mas optou por antes, e a gente deu a semana antes, né? Porque ele não iria aguentar e estaria numa data boa para poder, tava maduro, né, para poder nascer. E a gente então falou que dia 8 seria um dia bom, e foi o dia do Henrique, dia 8 de setembro, a meio-dia, e meio-dia estava marcado, mas ele nasceu 1h24, se não me engano, por aí, com 46 centímetros e 3,150 kg. Eu vou pôr aqui, porque de cabeça eu não sei, muita informação. Mas, enfim, me preparei no domingo para segunda-feira poder ter ele. E tava tudo, né, planejado. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, independente de qualquer coisa, uma viagem, uma cirurgia, coloque Deus na frente, porque tudo é livramento. E a minha cesárea foi livramento de Deus, né? Não que o Dalice não tenha sido, mas o Dalice foi totalmente diferente. E o do Henrique foi livramento mesmo, tá? Vou contar pra vocês. Aí a gente foi bem cedinho, né? Tava marcado pra gente ir às 9, pra preparo, tudo certinho. A Alice foi, a minha sogra foi, a minha tia foi. Elas são os anjos da minha vida, as duas. As demais também, minha mãe também. Depois foi à noite, né? Porque minha mãe tava trabalhando. Então, ela também foi pra ver o Henrique no dia, a minha cunhada, tudo. E a minha tia, a Alice, minha sogra foi. E nossa, eu tava muito ansiosa por ver ele, muito ansiosa. Mas eu não estava nervosa, né? Eu estava bem tranquila. Cheguei lá, eles me internaram, não depressa, mas internaram. Aí eu com o Thiago subimos no quarto, ficamos lá um pouquinho no quarto. E eu não estava em nenhum momento ansiosa, nenhum momento com medo, nem nada. Mas eu tava querendo ver ele logo, sabe? Assim, não tava ansiosa, mas tava querendo ver ele logo, né? E, enfim. Aí a gente foi pro quarto. Depois a enfermeira veio chamar a gente. E a gente subiu. A gente subiu pra sala do preparo, né? Antes do parto, tudo. Quando chegou na mesa pra tomar anestesia, eu fiquei muito nervosa. Muito. Porque ela colocou, né, primeiro o acesso na nossa mão, que agora, geralmente eles colocam na mão por conta do bebê, que a gente pega no braço, pra não atrapalhar. E eu vou falar pra vocês, a equipe foi toda estruturada por Deus. Nossa equipe é muito, nota 10, nossa, muito, 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 muito boa. Desde o anestesista até o médico, até as enfermeiras, todas muito atenciosas com a gente, tá? E desde a gravidez da Alice também foi tudo do bom, assim, né? Foi tudo guiado por Deus. E cheguei lá, coloquei o acesso, sentei na mesa e quando foi pra cruzar a perna, eu fiquei muito nervosa pra poder tomar anestesia. Porque o da Alice, eu tava com contração, eu não senti anestesia, eu não senti nada. Agora do Henrique, eu senti exatamente tudo, a agulha, a puxada, tudo. Então, na hora que ele colocou a anestesia, ele foi falando, né? Eles falam tudo pra gente, o que tá fazendo e tal. Quando ele colocou, eu dei um tranco, sabe? Porque eu senti a puxada. E eu dei um tranco, na hora que eu dei o tranco, ele falou: mãe, preciso que você relaxe. Eu não estava conseguindo isso daqui, meu tava duro. E a posição que o Henrique tava machucando eu ficar pra frente, sabe? Então eu não tava conseguindo ficar pra frente.
pra formar aquele calombinho pra poder colocar anestesia. E eu falei pra ele, eu não tô conseguindo. Quando ele fez isso a primeira vez, eu comecei, minha pressão baixou. Minha pressão começou a ficar baixa, eu não eu fechei o olho, então eu não conseguia ver mais nada, né? Eu não conseguia abrir o olho. E a moça falava comigo, a enfermeira me segurando, eu não conseguia ouvir ela. Eu falei, moça, eu tô ouvindo você bem de longe. Ela tava do meu lado. E eu falei, eu não tô conseguindo ouvir você. Falei pra ela. Aí eu escutei ela falar pro médico, né, que é o anestesista, ela tá muito pálida. Você quer que eu coloque? Eu não sei o que ela falou lá na hora. Acho que é negócio de pressão, né? Eu já tava com um negócio no dedo, mas a pressão ainda não. Ela tinha medido antes. Aí ela falou isso, e daí ele falou, não precisa. Eu acho que se eu desmaiasse... Gente, eu tava quase desmaiando. Eu senti tudo frio, a minha perna ficou gelada e eu suava frio, eu tava mole assim, ó, no braço dela, e eu ouvia a voz dela muito longe, a voz dele também muito longe, só que eles já estavam assim, não estavam muito perto, né? Depois ele chegou perto de mim, me segurou. Na minha opinião, eu acho que se eu desmaiasse seria até melhor pra relaxar, né? Que eu iria desmaiar, ele iria injetar o negócio e já era. Mas não, eu não desmaiei, né? Eu pedi muito pra Deus ali me guardar. Voltei com essa cara de choro, mas voltei. Eu pedi muito pra Deus me guardar o Henrique. Porque eu achei que eu iria desmaiar mesmo, sabe? Não sei. Não sei se eu achei que eu iria desmaiar, queria acontecer, mas eu, em nenhum momento, perdi a fé, né? Voltei. Bom, enfim. O que a gente quer, hoje que a gente mais quer é que seja tudo bem, né? Que ocorra tudo bem, que os nossos filhos nascem com saúde, enfim. E depois, quando foi... depois que ele aplicou a anestesia, na segunda vez, na primeira ele não... Eu acredito que ele não chegou a aplicar. Ele tá acordando. Ele não chegou a aplicar. Na segunda vez eu senti... E realmente ele aplicou. Quando ele aplicou, ele já me deitou. E mesmo assim, gente, eu tava longe, tava em Nárnia, né? Eu não sabia onde que eu tava, que ele estava fazendo e tal. Aí o médico já estava lá. Mesmo assim, o médico tava lá, né? Orientou tudo certinho. Aí começaram a colocar sonda, enfim, fazer todo o procedimento. E o Thiago não estava, né, comigo nessa hora. Graças a Deus, por quê? Porque ele também tem pressão baixa e eu acredito que ele iria passar mal de me ver mal. Porque depois ele viu que eu tava branca, né? Que eles começaram a fazer as coisas e eu tava branca. Aí ele também ficou muito assim, né? De me ver passando mal. Depois que eu fui voltando, aí chamaram o Thiago. O Thiago foi, assistiu todo o parto. O Henrique nasceu. Graças a Deus nasceu com saúde, né? Tá aqui. Mas eu vou falar pra vocês, eu achei que eu não iria conseguir tomar nem anestesia por conta desse negócio que eu tive, né? Eu achei que ele não iria me dar. Mas ele nasceu, tá bem, graças a Deus. E depois de tudo isso, demorou. É a segunda cesárea que eu tenho, né? Uma em cima da outra. Então demorou pra eles fazerem anestesia, deles fazerem o procedimento. Eu fiquei com medo até da anestesia passar, mas deu certinho a hora de passar, né? E a minha, eu acredito que não seja linha, né? Porque eu escutava eles falarem que tava meio que colando, deu um pouquinho também de sangramento. Eu escutei ele falar que deu um pouquinho de sangramento na hora. Ele, tá sangrando um pouquinho nessa parte. Eu escutei. E também teve um outro ocorrido, mas com uma enfermeira. Que na hora que ela tirou minha placenta, eu não sei o que eles fazem com a placenta, né? Mas na hora que eles tiraram minha placenta, ela meio que furou. E ela tava sem luva. Então, o meu sangue foi na mão dela. E ela precisou coletar
uma amostra de sangue, por mais que ela saiba que eu não tenho, esse é o protocolo do médico, né? Peraí que eu vou pegar ele. Voltou a dormir. Tá falando da enfermeira, né? Então, a enfermeira, ela estourou, então espirrou sangue na mão dela, e esse é o procedimento do médico, da onde lá, né, do médico. Então ela precisou coletar um pouquinho do meu sangue, e o sangue dela também, pra constar que não teve nada, né, demais, a não ser aquela manchadinha de sangue que saiu na mão dela. Mas ele estava com medo de me contar, foi me contar depois quando eu estava na sala de recuperação já. Eu falei, não tem problema, pode fazer, né, o que for melhor, né, porque é o procedimento, eu teria que fazer de qualquer jeito, então vamos fazer. E depois que eu fui me recuperando, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei lá na sala, nem sei, mas eu comecei a sentir minha perna mexer, eles já subiram pro quarto, e na hora que eu subi pro quarto, o Henrique foi também, o Thiago, o Henrique. E, gente, quando tiraram o Henrique da minha barriga, eu só vi ele na hora que a pediatra levou. Então, eu não fiquei com ele ali, ela não passou, não ficou comigo, só tirou uma foto, né, que ela deixou tirar uma foto comigo. Então, só ali tirou uma fotinha, que não ficou no meu braço, nem nada. E eu só vi ele na hora que nasceu, né, que ele ergueu. E na hora que o pediatra veio e trouxe pra mim poder ver, e só. E depois não vi mais o Henrique. Depois eu fui ver no quarto, quando eu já subi, né, pra ir pro quarto. Aí depois subiu a Alice, a minha tia, a minha sogra, todo mundo. E a gente ficou lá babando pelo Henrique. E foi tudo certo, graças a Deus. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, novamente, tudo que vocês for fazer, coloque Deus na sua vida, na frente, porque tudo, né? E olha que a gente, tipo, o pessoal falando, vocês não queriam falar data nem nada. Gente, eu sei que tem muita gente que gosta, né, da nossa família. Tem muita gente que gosta, admira, tá querendo o nosso bem, mas também tem muita gente que não quer, né, o nosso bem. E ainda mais que eu exponho um pouco a minha vida aqui na internet, então eu não sei quem tá na tela, eu não sei quem tá assistindo, eu não sei quem tá me desejando bem, então a gente evitou, né, de ficar falando data, essas coisas, mas deu tudo certo, graças a Deus, né, Deus é bom, tanto na minha vida quanto na vida do Henrique, na vida da Alice, da minha família. E ele tá aqui com saúde, eu vou pegar ele pra vocês ver, né? E faz hoje 8 dias que eu estou. Eu precisava desse tempo, eu precisava, sabe, me recuperar. Ainda tô um pouco inchada, vou mostrar pra vocês. Mas eu tô colocando uma calça pra poder dar uma apertada. Eu não quero usar cinta, porque dali se eu usei e eu não fiquei confortável. Vou mostrar pra vocês aqui. Ainda minha barriga tá bem inchadinha. Olha no espelho. Tá vendo? Mas o inchado dela não é nem aqui em cima, é aqui, ó. Ó. Mas nada como uma drenagem depois, né? E tudo certinho. Como a minha cesárea não precisou levar ponto, eu não precisei ir no pronto-socorro tirar algum ponto. Ele falou que eu vou daqui no final do mês pra ele poder dar uma olhada. Porque foi colado, né? Eu vou pegar o Henrique pra vocês, espera. O celular tá alto, mas olha, ele tá aqui. Tá acordando ainda. Meu amor. E como não preciso, né? Então, aqui onde eu moro, quem me conhece sabe, minha casa, que não tem elevador. Foi um custo pra poder subir, mas graças a Deus, graças a meu primo, minha tia, meu marido, a gente conseguiu subir, né? Tá doendo o pé, porque ele lá. E a gente conseguiu subir a escada, bem tranquilo, e não desci mais. Então, eu tô... Quem levou pra tomar vacina foi a minha tia, com a minha sogra. Não levei pra tomar vacina, né? Eu quero levar agora, né, no pediatra, que já pode poder levar, né, filho? Fala oi pro pessoal. Oi, titia. Aqui. Que gostoso. Mandou um beijo pro pessoal. Mandou?
Eu quero levar no pediatra, né? Ela já falou que posso, só que eu quero evitar de ficar subindo e descendo escada. Então, na próxima semana eu vou ver se eu levo. Bom, gente, meu relato foi esse. Foi bem curto, mas foi um testemunho, né, de Deus. Que Deus tá na nossa vida sempre. Desde o descoberto dele. Só eu e o Thiago sabe que a gente tava passando. Então, ó, quer ficar com a cabeça pra frente, não? Você não tem nem 2 semanas e quer ficar com a cabeça pra frente. Só eu com ele sabe o que a gente tava passando. E o Henrique veio numa hora boa, né? Assim, numa hora que a gente precisava mesmo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa a mãe chorona aqui, mas é uma vida. É minha bênção. Ó. Ele e a Alice são 2 bênçãos da minha vida. E é isso, tá aqui com saúde. A gente tem que adaptar agora, né? A 2. Uma hora eu, uma hora com o Thiago, uma hora ela é bem, nossa, ela é bem prestativa, a Alice. Eu só fico com dó de não tá conseguindo descer, né, pra brincar com ela. Ai, que mãe chorona. Mas vai passar. Eu sei que vai passar essa fase. E já já a gente tá na nossa rotina de volta. Cesárea também, gente. Vou contar um pouquinho pra vocês, já que eu tô aqui mesmo. Essa cesárea, ela tá muito diferente. Olha, caçando. Tá muito diferente. Tá bem dolorida, sabe? Eu teve um dia que eu não consegui levantar da cama e eu chorei desesperadamente. O Thiago tava até aqui um dia, falou, por que você me chama? Mas é porque eu não tava conseguindo subir, sabe? Da cama, e eu fiquei desesperada, porque tipo, se eu não estivesse aqui. Enfim, eu não quero ficar chorando aqui no vídeo por coisas, nem na gravidez. Na gravidez eu fiquei chorona também. Mas aqui eu tô mais chorona ainda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui os comentários se vocês assistiram o vídeo do parto do Henrique. Se vocês também, o que vocês passaram aí no parto. Eu vou gravar vídeo de rotina pra vocês, tá? Eu espero que eu consiga, mas eu vou tentar, agora que a gente tá se adaptando, agora que eu tô conseguindo fazer mais coisas, né? Porque a minha tia com a minha sogra, nossa, são um anjo na minha vida, como eu já falei. Mas se não fosse elas, o Thiago estaria muito perdido aqui, coitado. Então eu agradeço, que Deus retribui pra vocês tudo que vocês fizeram pra nós. Quando eu ia fazer esse vídeo, eu não sabia que eu ia ficar assim tão emotiva. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, da nossa rotina. Contando mais um pouco aí dos nossos dias, das nossas noites, né? E é isso, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um tchau do São Paulino pra vocês.